E nessa tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 28, que diz assim a palavra de Deus. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém poderia passar por aquele caminho. E eles que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe que, se não expulsasse, permiti-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acabei de ler Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 28. Nós lemos um episódio que fala a respeito de um local chamado Gadara. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ao lado da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus queridos, meus amados, eu sei que para muitos pode até aparecer como algo inexistente. Demônios não existem. Talvez muitos podem até dizer que não existem. Tem pessoas que brincam com isso. Isso é sério. A Bíblia diz que Jesus foi para esta banda. Chegando lá, tinha 2 endemoniados que viviam no sepulcro. Eles não iam para casa, ficavam ali no sepulcro. E diz a própria palavra de Deus que quando eles ficavam ali, ninguém passava pelaquele caminho. Por quê? Porque eles eram ferozes, porque eles eram pessoas que não pensavam, eram pessoas que agiam não na sua consciência, mas eles não tinham consciência daquilo que fazia. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa dessa não sabe o que está fazendo. Por isso é que devemos que tomar muito cuidado quando o demônio se aposta de uma pessoa. Mas como o demônio se aposta de uma pessoa, pregador? Lógico, quando o homem ele dá lugar aos espíritos imundos, quando o homem começa a dar lugar a esses demônios, ele se aposta da pessoa. O inimigo ele tenta de todas as formas se apossar do homem para destruir o homem, mas segundo a palavra diz que Jesus, quando vai em direção a este local chamado Gadara, esses 2 homens que Mateus fala, Mateus cita 2 homens, esses 2 endemoniados. A Bíblia diz também antes no versículos de número 25, 26, ele vai dizer que, no capítulo 8 de Mateus, diz que antes que Jesus chega a Gadara, Jesus está dentro de um barco e atravessando em direção a Gadara, estão os seus discípulos junto com Jesus no barco, e de repente surge uma grande tempestade, ao ponto que os discípulos ficaram com medo, os discípulos se apavoraram devido à tempestade, aquele mover estava muito forte. Os discípulos ficaram com medo, ficaram com tanto medo que foi até Jesus, onde Jesus estava na polpa do barco. Então lá ele chama Jesus, incomoda Jesus, Jesus se levanta e manda aquele mar se acalmar. Provavelmente é como se eu estivesse ouvindo aqueles demônios chegassem para o demônio de Gadara e disseram para eles, e aí eles voltaram
vocês movimentaram a água, vocês fizeram que o barco se agitasse para que eles ficassem com medo e voltassem, não viessem para Gadara. É como se eu estivesse ouvindo eles dizendo: a gente fez tudo isso, eles ficaram com medo, a gente percebeu que eles ficaram com medo, mas de repente, no meio deles surgiu alguém que só levantou as mãos e repreendeu, mandou acalmar, e o mar se acalmou, a tempestade se acalmou, a gente caiu fora. Eles estão vindo para cá, olha, te prepara, porque eles estão vindo em direção para cá, eles não voltaram, eles estão vindo em direção para cá, e agora aquele que está lá, que mandou acalmar, nos expulsou de lá, ele está vindo na nossa direção. Jesus chega em Gadara, que se apresenta para ele, o inimigo disse para Jesus, sabendo que Jesus era, porque quando Jesus acalma a tempestade, que chega em Gadara, eles já sabiam que ele era o Filho de Deus, já sabia ao ponto de ele chegar para Jesus e dizer que Jesus, ele era Filho de Deus, e que Jesus tinha vindo atormentar antes do tempo. A gente sabe que o homem, quando ele não tem Deus no coração, o homem, quando ele se afasta de Deus, a Bíblia diz que o estado dele fica pior. Vem mais outros e entra na casa e ele fica pior do que estava. Isso é influência demoníaca. O homem às vezes não percebe, mas o inimigo está trabalhando para querer te destruir. O diabo está tentando de todas as formas te destruir, levantando pessoas contra ti, está fazendo com que as pessoas briguem com você, e você não deve dar lugar a esses espíritos imundos, porque o inimigo, ele está aí para destruir o homem. A Bíblia diz que o inimigo não veio para fazer outra coisa, o ladrão não veio para fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Se você tem percebido que a sua vida não é mais a mesma, se você tem percebido que você não bebia, hoje você está bebendo, isso tudo é influência demoníaca que está agindo na tua vida. Às vezes você até se pergunta: irmão, tem hora que eu fico imaginando, será que é eu mesmo? Eu não fazia isso, agora eu dei para fazer essas coisas, agora eu dei para atrair a minha família, agora eu dei para beber demais, dei para gastar agora todo o dinheiro que eu ganho, a minha família está sofrendo e eu não sei mais o que eu faço. Isso tudo é influência demoníaca, porque você está dando lugar aos espíritos imundos. A Bíblia diz que estes dois homens estavam possessos de demônios lá em Gadara, só que eles se depararam com Jesus. Eles tentaram de todas as formas fazer com que os discípulos ficassem com medo e voltassem. Só que eles esqueceram, Jesus estava no barco. E quando Jesus chega em Gadara, Jesus não precisa nem falar com eles. Eles já vêm direto até Jesus, porque eles sabiam que onde Jesus está, Jesus repreende, Jesus expulsa esses espíritos imundos que têm atormentado a vida de pessoas, que têm fechado o coração de pessoas, têm feito pessoas ficarem má. O inimigo está de todas as formas tentando aniquilar vidas, levando cada dia pessoas ao fracasso. Está tentando fazer com que o homem se destrua, tirando paz, tirando alegria, colocando nele tristeza, depressão, uma série de fatores. Quando você menos espera, ele te destrói, ele acaba com a tua vida. Mas é preciso você dar lugar a Deus.
Tirar esses pensamentos ruins do teu coração, da tua mente. Não deixar que o inimigo filtre pensamentos errados, pensamentos maléficos. Quando você pensa em prejudicar outra pessoa, é o inimigo, é o demônio tentando te persuadir para você fazer o errado. Quando você deseja o mal para outro, quando você diz que pensa em tirar a vida de outras pessoas, e tirar a sua própria vida, isso é influência diabólica. O ser humano estava perdido. Jesus veio para achá-lo. É por isso que esses dois homens se aproximam de Jesus. É por isso que esses dois homens se aproximam de Jesus, porque já sabia que com Jesus não tem meia boca, não tem meia conversa, não tem oba-oba não. Quando Jesus chega, ele tem que cair fora, porque ele não resiste à presença de Jesus. Se você tem se sentido, meu querido, com aquela sensação ruim, se você tem se sentido os pensamentos ruins, você mesmo não tem até mesmo pensado em si mesmo. Rapaz, eu não sou desse jeito, eu não fazia isso. Toma muito cuidado para você não estar sofrendo influências diabólicas. O homem é o único ser capaz de ter Deus na vida. O homem é o único ser que pode se comunicar com Deus, tanto na terra como no céu. É por isso que o inimigo tenta destruir o ser humano de todas as formas, tenta acabar com o ser humano. Porque ele sabe que o ser humano carrega Deus dentro dele. E ele luta para tirar Deus do homem para entrar. E infelizmente, meu querido, infelizmente, muitos estão deixando Deus de lado. E muitos deles estão sendo usados, assim como esses dois homens de Gadara. Esses dois homens eram possessos de demônios. É por isso que eles temeram a presença de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus iria expulsá-lo. Eles sabiam que Jesus ia mandar eles. E eles se aproveitaram para pedir para entrar em porcos. Aproveitaram para pedir para entrar nos porcos. E Jesus autorizou, deu permissão. E eles foram na manada de porcos. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram, caíram no ribanceiro e morreram todos. Mas o inimigo, ele age na vida do homem, porque o homem dá lugar a eles. É que eles foram logo até Jesus, que sabia. E nós sabemos que quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está em um local, o demônio tenta, mas não pode. Ele até se agita, mas ele sabe que o fracasso, a derrota é certa. É por isso que você, meu querido, tem que convidar Jesus para a tua vida. Tem que dar lugar para Jesus na tua vida. Se você não der lugar para Jesus, o diabo vem e bagunça a tua vida, bagunça a tua casa, bagunça a tua família, bagunça com teus filhos, bagunça com você. É por isso que nós devemos dar lugar para Jesus. O homem que tem Jesus na vida, o homem que tem Jesus no coração, o homem que pratica as coisas que Jesus quer, as coisas que Jesus nos manda, esse é dele. E quem é de Deus, o diabo não toca. E Jesus é o Senhor que liberta. E quando Jesus autoriza eles saírem dos homens, e foram à manada de porcos, a Bíblia diz que esses homens ficaram sãos. Esses homens voltaram à realidade. Esses homens não ficaram mais possessos de demônios. Ficaram limpos. Ficaram na sua sã consciência. E saíram em toda a Gadara, espalhando aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Isso é a obra de Deus.
Quando o homem dá lugar a Deus, o inimigo, ele não tem lugar. Quando o homem traz Deus para sua casa, o inimigo não tem mais espaço. Quando o homem traz Deus para dentro de casa, as coisas mudam. Se era só briga, agora não vai ser mais. Quando a casa tem Deus, se era só confusão, agora não vai ter mais confusão. Porque Jesus está no centro. Jesus está no controle. Jesus é que manda. Jesus é que determina. Por isso eu quero deixar esta palavra ao teu coração nessa tarde. Não brinca. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe Deus na vida do homem, o diabo também pode se apossar na vida do homem, se o homem der lugar para ele. Por isso quero deixar esta palavra. Não dê lugar ao diabo. Repreende-o. Não aceite esses pensamentos. Não aceite essas coisas. Repreenda essas atitudes. Essa inquietação. Repreende, porque pode ser obra do maligno para querer te destruir, tu e a tua casa. Atrai Jesus para ti. Chama Jesus para o teu lar. Chama Jesus para a tua casa. Aí sim você estará seguro nas mãos do Altíssimo. Agora eu quero aproveitar a oportunidade. Eu quero fazer uma oração repreendendo toda a obra do diabo que está na sua casa e que você ainda não percebeu. Porque uma casa que não brigava, hoje briga, é influência diabólica. Uma casa que não tinha bebum, hoje tem, pode ser influência diabólica. Uma casa que não tinha viciados, hoje está cheio, é ação diabólica. É preciso Jesus entrar na casa. É preciso Jesus entrar na casa e tirar toda a obra do diabo. Trazer libertação para a tua alma, libertação para a tua vida, libertação para a tua casa. Por isso eu vou orar, repreender este mal, em nome de Jesus. Querido Deus, nessa tarde de sábado, eu te agradeço ao Senhor Jesus, por esta oportunidade, por ter poupado um pouco esta chuva, para que eu viesse trazer esta palavra, Senhor. Nós temos visto que o inimigo tem influenciado pessoas para se matarem, tem influenciado pessoas para ficarem drogadas, tem influenciado pessoas para ter briga dentro das casas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo este mal. Em nome de Jesus, que haja agora purificação dentro da casa, que haja agora limpeza dentro desta casa, e que o Senhor possa ter primazia, ter liberdade, ter unidade dentro da casa. Toma posse dessas famílias e traga libertação. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação diabólica dentro dos lares dessas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém.